Bom, Gabi, participações do público. Tem vencedor já? Já eu falo vencedor, primeiro eu vou fazer uma pergunta pra ele, que é o que todo mundo quer saber. Sempre chega perguntas aqui dos meninos da base. E primeiro o Paulo França tá mandando um abraço pra você, Grande Breno. Paulo França, um abraço pra ele. Zago, também todo mundo aqui da Rádio da Massa. Ele tá dizendo que investir com profissionalismo nas categorias de base é fundamental pro futuro do Galo. E participando aqui com a gente o Olavo de Campinas, o Antônio Ramos de Lafayette, o Nabi Alves também. E eles estão perguntando o seguinte, todo mundo sempre manda aqui, pergunta, quer saber do Neto, e o Rubélio quer saber do Alessandro Vinícius. Foram garotos aí que já tiveram chance no profissional do Campeonato Mineiro, acabaram voltando para a base. E eles querem saber, o Neto sobe ou não sobe profissional 2020? Bom, antes de responder, tem um conterrâneo meu aí de Campinas, né, que mandou a pergunta, né? Eu sou nascido lá, mas sou filho de mãe mineira, né? Então, temos aí uma relação. O Neto, nesse momento, ele treina com a equipe sub-20, né? Ele já fez esse processo de transição do 17 para o 20. Hoje fez um treino muito bom, inclusive, né? A gente fez um treino em campo aberto. Fizemos alguns exercícios ali de marcação-pressão, ele foi muito bem no treino. E ele tem tido uma evolução muito boa. Ele mudou de posição, né? Ele jogava de volante, estava jogando mais no meio agora pelo sub-17, não é isso? O Neto, ele é um atleta que tem um potencial físico muito bom e um potencial técnico muito bom. Ano passado, quando eu cheguei, ele começou comigo de lateral direito no sub-17. E ele foi muito bem, mas aí a seleção começou a convocá-lo como volante. E a gente achou que para não atrapalhar esse processo dele na seleção, a gente teria que colocar ele como um segundo volante. Quer dizer, você encontrou ele como volante, aí você viu uma oportunidade de colocar ele como lateral. Na verdade, ele foi lateral, o Neto, até metade do sub-15. Quando, na metade do ano de sub-15, o Anderson Valinhas era treinador, chegou um lateral muito bom, e ele não tinha um dilema de como colocar os dois em campo. E o Neto fez essa transição para volante no sub-15. Foi muito bem. Foi quase um dos artilheiros do campeonato sub-15 como volante, porque ele finaliza muito bem de média distância, bola parada. E aí, agora, no sub-17, ele vinha jogando um pouco mais adiantado mesmo, né? Ele vinha sendo um meio atacante praticamente ali no sub-17, para justamente apostar nessa capacidade dele de definição. Ele é um jogador que precisa evoluir em algumas coisas ainda para dar esse salto pro profissional. Mas a sua ideia, por exemplo, no sub-20 seria utilizá-lo em qual posição? Eu penso muito, Breno, eu gosto de desenvolver muito o jogador com riqueza de jogo. Eu gosto que ele entenda a ocupação do espaço. A questão se ele vai ser um segundo volante, um meia, para mim é mais importante é que ele entenda a função dele em cada uma dessas posições. Eu já fiz a mudança de alguns jogadores dentro da base do Galo que funcionaram muito bem. E isso tem muito a ver com o perfil do jogador que às vezes se enquadra melhor em determinada função. O Neto hoje, eu vejo que ele pode ser um excelente segundo volante. Se ele for um meia, ele não é um meia atacante. Ele pode ser um jogador mais de organização do jogo por trás para poder chegar num momento final para definir a jogada. Ele não é um meia atacante, o Neto. Para mim ele é mais, se ele é um segundo volante ou um meia de organização, é aí, tá? Mas a gente tem que ver esse potencial dele, como que vai ser desenvolvido. O Neto, ele tem amadurecido muito em algumas coisas de comportamentos de jogo, né, de leitura de jogo, e isso para ele vai ser muito, muito útil no futuro. É um jogador com muito potencial, um grande patrimônio. O Alessandro Vinícius, ele tá voltando de uma lesão grave, ele teve uma intervenção cirúrgica, porque ele teve um entorse no jogo contra o Uberlândia, pelo Campeonato Mineiro. Ele estava no profissional, desceu para jogar e teve uma lesão. E ele ainda está num processo de transição ali física. Ele está liberado do ponto de vista médico, mas ele ainda não está com uma dinâmica física competitiva. É um jogador que, se a gente colocar num jogo de alto nível hoje, do jeito que ele está, ele corre o risco de ter uma nova lesão. Então a gente está terminando esse processo de transição, ele está readquirindo forma, velocidade de jogo, mas é um atleta que eu já vi jogar pelo Galo, estando no 17, acompanhando os jogos dele no 20, sei das qualidades dele, sei da capacidade, um atleta que tem uma boa bola parada, um jogador inteligente, um meio atacante. Ele é canhoto, né? O Alessandro Vinícius? Não, ele é destro. Não, destro. Ele é destro. Eu vi uns treinos dele no profissional, o que me chamou muita atenção dele, ele tem 1 contra 1, ele vai pra cima, ele não tem essa, né? Ele, inclusive, jogando contra o profissional, ele não respeita quem tá do outro lado, não. Vai pra cima e parte de velocidade. Ele é muito bom jogador.
mas infelizmente a lesão atrapalhou o ano dele, né? Ele estava no profissional. Agora, nesse momento, a gente está tendo muito cuidado, porque ele é um atleta que a gente vê projeção de profissional. A gente não pode desperdiçar agora, acelerar algumas coisas nesse momento do ano e ele perder esse final de transição boa física para poder talvez entrar 2020 num nível para ele poder estar num grupo ali de Campeonato Mineiro ou no grupo de transição. Então, nesse momento, ele está num processo de transição física.